Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as nossas palavras demonstrem sempre o poder do Espírito Santo, para que a nossa fé se baseie no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Nossa Senhora, rogai por nós. Santa Teresinha, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus amigos, tudo bem? Mais um vídeo juntos, graças a Deus. Vamos falar da Quaresma, né? Jejum, oração e caridade, ou esmola, né? O que seria o tempo da Quaresma? Como viver este tempo quaresmal? Para explicar, para entrar nesse detalhe de como a gente viver bem esse tempo, eu queria fazer uma volta na história, né? Eu queria voltar na história com vocês para a gente entender primeiro esse 40. Por que será que são 40 dias, né, da Quaresma? Então eu queria voltar com vocês lá em Gênesis, capítulo 7, quando a gente teve o que todos conhecem, né, como o dilúvio. Aqui no capítulo 7 está assim: durante 40 dias houve o dilúvio sobre a terra, e as águas subiram e ergueram a arca que ficou acima da terra. E lá no versículo 23, desapareceram todos os seres que estavam sobre o solo, desde o ser humano até os animais domésticos, até os bichinhos e as aves do céu. Então, nesses 40 dias, né, de dilúvio, o que foi o dilúvio, né? Como é que estava a terra naquele momento, né? Então a terra ela estava infestada do pecado, né? O pecado estava totalmente espalhado pela terra. E aí o dilúvio foi a forma que Deus encontrou para limpar a terra dos pecados, né? E assim você começar um novo tempo, tá? Então a gente já começa lá em Gênesis com o dilúvio, tá? A gente tem um outro caso aqui que é em Êxodo, que são os 40 anos que o povo hebreu passa no deserto. 40 anos, né? E aí eu vou ler para vocês aqui essa, só para mostrar, né, os 40 anos. E os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, que era um tipo de pão, né? Até chegarem à terra habitada. Comeram maná até chegarem à fronteira de Canaã. Ou seja, nossa, mas que deserto é esse que eles demoraram 40 anos para atravessar? Na verdade, a travessia seria 40 dias, mas se tornou 40 anos. E por que tudo isso, né, demorou tudo isso? Então, por uma série de fatores, principalmente a desobediência, né, do povo em relação a Deus, a falta de crença em Deus. Eles já tinham visto vários milagres, né? O próprio Moisés conseguiu libertá-los do povo egípcio. Ele abriu o mar vermelho e o maná vindo do céu quando eles tiveram fome, ou seja, não faltou nada para eles, né? Mas a falta de crença, e todas as vezes, né, que eles tinham oportunidade, eles moldavam lá bezerros de bronze, então, ou seja, querendo ver, eles queriam ver um Deus, né? Eles queriam fazer estátuas para adorar, eles queriam ver uma crença mais visível, né? E não bastou tudo que Deus fez por eles, mesmo assim o povo não cria em Deus. Então o que Deus fez? Ok, então vocês não vão entrar na Terra Prometida, né? Eles não entraram. Então nenhum daquele povo inteiro que saiu do Egito, só Caleb e Josué que entraram, né, na Terra Prometida, e todos os outros não entraram. Nem Moisés entrou na Terra Prometida. Então
E foi no momento em que Deus viu, agora eles estão prontos para entrar. 40 anos, né, de desobediência, 40 anos ali de conversão daquele povo, tá? A gente tem também a passagem de Jonas. Essa passagem muitas pessoas conhecem, né? Jonas, que ficou dentro da baleia, né? E aí logo no capítulo 3, quando Jonas é pedido por Deus, né? Deus fala com Jonas e fala para ele em Nínive. E o que estava acontecendo em Nínive? A mesma coisa lá do tempo de Noé, né? A mesma coisa lá da fuga do Egito. O povo estava perdido, né? O povo não acreditava, a cidade vivia no pecado também. E aí Deus mandou Jonas para Nínive para anunciar que se eles não se convertessem, Deus iria destruir aquele local, tá? E aí ele chegou, conversou com o povo, as pessoas entenderam a mensagem, né? O rei entendeu a mensagem, inclusive o rei pega e fala, né? Isso depois com um decreto para todo o povo. Cada um deverá converter-se de sua má conduta e da violência que está em suas mãos. Quem sabe assim Deus volte atrás, fique com pena, apague o ardor de sua ira e a gente consiga escapar. Deus viu o que agora, né? Fecha aspas, para o rei. Deus viu o que eles fizeram e como se converteram de sua má conduta. E Deus se arrependeu do mal que ia fazer e não o fez. Olha que bênção, né? Então, a conversão do povo trouxe aí a salvação deles próprios. Olha lá. E mais uma passagem aqui, então isso foram 40 dias, tá? Eu não falei, acho que eu não falei, mas foram 40 dias ali que eles tiveram para poder se converter e nada aconteceu com eles. Em Lucas, né, quando Jesus vai iniciar aí a sua vida de missão, né? E aí, em missão, e aí lá no capítulo 4 de Lucas, versículo 1, cheio do Espírito Santo, Jesus voltou ao Jordão e no Espírito era conduzido pelo deserto. Durante 40 dias era tentado pelo diabo. Nesses dias Jesus não comeu nada. Ele foi tentado pelo diabo 40 dias, né? E ele não comeu nada nesses 40 dias. Passando esses dias ele teve fome. E aí eu queria ir lá no versículo 13, lá no meio desse capítulo, que aí ele passou por todas as tentações, ele foi tentado durante os 40 dias, né? E sem comer. E aí, no versículo 13, quando acabou todas as tentações, prestem atenção, quando acabou todas as tentações, o diabo se afastou de Jesus para voltar no tempo oportuno. Ele se afastou de Jesus para voltar no tempo oportuno. Essa palavra é muito forte. Então Jesus venceu ali naqueles 40 dias as tentações, ele venceu. Porém, o diabo se afastou de Jesus para voltar no tempo oportuno. Ou seja, a gente precisa de um tempo de conversão, que é um tempo onde a gente se fortalece o nosso espírito para as batalhas que nós vamos enfrentar durante todo o ano. Ou seja, esse momento de conversão é um momento importantíssimo. A quaresma, antigamente, ele durava, na verdade não existia quaresma, né? O tempo de preparação para a Páscoa era os 3 dias, né? A quinta, sexta, sábado e depois o domingo. E lá no século IV, já no século IV, 300 anos só após a morte de Jesus, já foi implantado esse tempo quaresmal. Por quê? Porque eles viram a necessidade da gente ter um tempo maior de preparação.
A gente precisa se preparar melhor, né, para viver esse momento da paixão, morte e ressurreição de Jesus, né? E para que a gente consiga levar todo esse aprendizado, toda essa conversão desse momento para o ano inteiro, né? Porque a gente se converte, né, todos os dias. Porém, o diabo vê que você se converteu, vê que você começou a andar no caminho certo, aí o que ele faz? Ele volta no tempo oportuno. Ele volta no tempo oportuno. E aí, o que a quaresma fala, né? Então a gente viu o que aconteceu no dilúvio, 40 dias de dilúvio, para poder limpar os pecados no mundo. A gente viu os 40 anos no deserto, porque o povo era pecador, o povo não acreditava, era para eles ficarem 40 dias só para atravessar o deserto e chegar em Canaã. Ficaram 40 anos por falta de fé e por falta de conversão. Os 40 dias que Nínive teve para se converter, senão Deus ia eliminar aquele povo, e os 40 dias no deserto de Jesus, né, para poder reforçar o espírito dele, para poder entrar na sua missão, que ia durar aí os próximos 3 anos. E aí, quando a gente fala que a quaresma é oração, jejum e caridade, tem um motivo para isso, né? Vamos começar com o jejum, né? O jejum, ele é a conversão em relação a si próprio. Então você precisa se converter primeiro, né? Então essa conversão individual você vai conseguir com o jejum. Como que seria isso, né? O jejum, você tenta dominar o seu corpo. Você tenta dominar o seu corpo, né? E aí, quando você, por exemplo, tá lá com fome, sente aquela dor na barriga, né, de fome, e aí você pensa, não, eu estou fazendo isso para eu me converter, pela minha conversão. Então eu preciso alimentar o meu espírito. Foi como Jesus fez, ele deixou de alimentar o corpo físico para alimentar o espírito. Então quando você consegue alimentar o seu espírito, você faz com que aquela ordem que a gente perdeu no pecado original, porque quando houve o pecado original, a gente ficou desordenado, as nossas emoções ficaram desordenadas. Então a gente precisa ordenar isso tudo. Como é que seria a ordenação disso tudo? O espírito, a razão e a emoção. Então, a pessoa que é desordenada, que somos praticamente todos, a gente tem uma confusão nisso tudo. Muitas vezes é a emoção que manda na razão e a razão manda na espiritualidade, ou a emoção manda na espiritualidade. Ou seja, se eu tenho meu espírito forte, eu consigo deixar ele em primeiro lugar, comandando tudo. Embaixo vem a razão e por último a emoção. E aí eu tenho domínio sobre mim. Eu consigo dominar os meus desejos, né? Que muitas vezes são desejos que me levam a pecar. Então, quando você consegue controlar a sua razão, você consegue controlar a sua emoção, né? Então vamos lá, o jejum é a conversão de si. Por que a oração? Porque é a conversão em relação a Deus. A gente precisa rezar, se ajoelhar, adorar e mostrar para Deus que a gente crê de fato em todo o seu poder, em todo o seu amor, a gente crê na nossa salvação, em tudo que Ele fez por nós, a gente crê nas palavras que Ele pregou, em tudo, né? E a gente crê e mostra para Ele que nós sabemos que Ele é o nosso Deus e que sem Ele nós não somos nada. Então a oração reforça tudo isso, a oração do terço, o Pai Nosso, a Ave Maria, né? O Rosário. Então, tudo isso ajuda na conversão em relação a Deus. E a caridade é a conversão em relação aos outros. Então, de nada adianta eu amar a Deus sobre todas as coisas se eu não amar o próximo como a mim mesmo. Então, a caridade ela vem para você se converter em relação ao outro, você deixar aquele preconceito de lado e ajudar o próximo, né? Então, o ponto da caridade, que é o terceiro pilar aí da penitência quaresmal, ela faz com que você
ajude o próximo nas suas necessidades, ajude o próximo num prato de comida, ajude o próximo na correção fraterna, ou seja, né, agora que a gente está com a campanha da fraternidade aí, que fala do diálogo, né? Então, o que você precisa pregar, né? O que você precisa, como você pode utilizar da campanha deste ano, né? Neste terceiro pilar aí que é a caridade, é na conversão, na correção fraterna, na conversa com o próximo, no diálogo, mostrando, né, para o próximo seu, você preocupado com a salvação do próximo, que ele está no caminho que não é o caminho de Deus. Então, o diálogo que a gente tem que manter com todas as pessoas, principalmente os que estão fora da igreja, é que fora da igreja não há salvação. Então, você apenas ajudar fisicamente para o bem-estar físico da pessoa, só isso não basta, porque você não está ajudando a pessoa a se salvar. Então, é difícil? É muito difícil, mas é necessário, porque como o próprio Jesus diz, não só de pão vive o homem, né, mas da palavra que vem da boca de Deus. Ou seja, você precisa falar, pregar a verdade, que é Cristo. Então, meus amigos, é isso. Jejum, oração e caridade. Se você conseguir fazer os 3 durante esses 40 dias, com certeza você vai sair uma outra pessoa desse tempo, uma pessoa preparada para poder lutar contra o mal. Você vai ser uma pessoa preparada para enfrentar todo esse mal que o mundo prega, né? Que o mundo te obriga a participar, né? Que o demônio aí no dia a dia procura te influenciar. Então você com certeza vai ficar muito mais forte para enfrentar tudo isso, tá bom? Então era isso, espero que tenha ajudado. Não deixem de praticar o jejum, a oração e a caridade, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.